Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. É crise que não termina mais, Donizete Arruda. Segundo o jornal o Globo de hoje, o jogo é de empurra-empurra entre Enel, Aneel, governo, prefeitura. E o problema é que 300 mil pessoas seguem sem energia, eu acho que 4 dias hoje, né? Bom dia, bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. 4 dias, Matheus. 300 mil famílias ainda sem energia. Calcula o prejuízo aí, Matheus. Já É grande, né? pensou, Donizete? Incalculável, viu? Ontem, e é um prejuízo que afeta ricos e pobres. Ontem, o cantor Exatamente. Ronivo, aos 80 anos, gravou um vídeo dizendo: perdi tudo na minha casa. E o temor de perder os vinhos dele, ele é colecionador de vinho, Matheus. Vinhos antigos, caros. E aí, Matheus? Quem vai pagar essa conta, né, Donizete? A Enel, a sorte da Enel é que ela não tem crise no Rio nem no Ceará. No Ceará ela trocou o presidente, botou o Nunes, que é muito respeitado, apaziguou, né, Matheus? Diminuiu muito as confusões do Ceará. Sim. Mas em São Paulo a continuidade da Enel é improvável. Aí ontem o ministro Alexandre Silveira e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, trocaram farpas, trocaram agressões. O ministro chamou o Ricardo Nunes de mentiroso, porque o Ricardo Nunes disse que o Alexandre Silveira já estava cuidando de renovar a concessão da Enel. O Silveira respondeu dizendo que a concessão vai até 2028. Tá pesado o clima, não tá, Matheus? Tá Nós demais, temos um Donizete. ministro. A gente tem um trecho aqui da coletiva de ontem e a gente separou, então, o que disse Alexandre Silveira nessa coletiva. Vamos ouvir. Nesses momentos, a questão é a solução para o problema. É priorizar, restabelecer energia para as pessoas, para o povo de São Paulo, para o povo da capital e da região metropolitana. Nós estamos ampliando de 1.400 para 2.900 profissionais, mais de 200 caminhões para apoiar as equipes, fora os caminhões de mobilização da própria Enel, mais de 50 equipamentos. Eu disse para ela que ela tem os próximos 3 dias para resolver os problemas de maior volume. A Enel foi, no mínimo, usei um termo, inclusive, bastante contundente, de que faltou planejamento e beirou a burrice dela achar que ampliar e modernizar para diminuir gente, sem se preocupar com a questão urbanística que está muito aquém do necessário na capital paulista e em alguns municípios da região metropolitana. É, Donizete, beirou a burrice, ó, aí o que disse o ministro. Foi eu não, viu? Não foi a gente, foi o ministro. Chamou a Enel de burra. E aí, Enel, o que é que você vai fazer? Porque grande parte dos problemas porque faltava podar as árvores, Matheus. Aí, agora é desmoralizante para o Brasil, né? Nos Estados Unidos houve um furacão. Em menos de 12 horas, todo mundo já estava com energia. No Brasil houve uma tempestade. 4 dias, 300 mil famílias sem energia. Mas no primeiro dia era 800 mil, 700 mil famílias. É algo que a gente precisa tirar lições, né, Matheus? O respeito ao cidadão que não existe, que não tem. Ó, Donizete, tem um detalhe aqui para você e para o ouvinte, que está na Folha de São Paulo de hoje. É importante a gente comentar aqui, já que nós estamos falando nesse assunto. São Paulo fica mais tempo sem luz que cidades italianas, clientes da Enel. Nápoles, Turim e Florença passam 1 hora no escuro por ano. Na capital, são quase 7 horas, Donizete. Isso quando não tem esses problemões aí. Amigo, a Enel não tem condições da Enel ficar mais no Brasil, não, viu? Com todo respeito ao presidente Nunes, mas a Enel no Brasil só tem um caminho para ela, sabe qual é, Matheus? Qual é? R-O, rua. R-O, rua. Vira a página, Matheus, confusão no PT. É isso, Donizete. Vamos lá, vamos virar a página, porque segundo o jornal O Globo de hoje,
Tem reflexo das urnas, Donizete. Queda do PT em São Paulo da força-ala que defende o nome do Nordeste para a presidência da sigla. Estão querendo peitar o Lula, Donizete? É exatamente isso. Estão querendo peitar o Lula. E o Lula, aí tem Wellington Dias, Rui Costa, porque o PT do Piauí fez 50 prefeitos. Aí tem o PT da Bahia com 48, o PT do Ceará com 46. Esses três alas do partido, esses três estados estão querendo que o substituto de Gleisi Hoffmann seja um político nordestino. Cresce a cotação do nome de José Guimarães. O Lula insiste que o substituto de Gleisi seja o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que não elegeu seu sucessor. Então, há uma disputa aberta, velada, entre o PT do Nordeste contra o PT de São Paulo. Esse conflito sempre houve, mas agora escancarou a briga. Lê a matéria do Globo, cresce a cotação de Guimarães para ser o presidente nacional do PT, e com essa candidatura se impor como candidato ao Senado. Ele disse que não abre mão. E aí, Matheus? E aí? E aí, Donizete? Vamos lá. A matéria diz o seguinte: o resultado do PT no primeiro turno das eleições municipais impactou na discussão sobre a sucessão do partido, dando fôlego para a ala que defende o nome do Nordeste para a sucessão de Gleisi Hoffmann. O pleito evidenciou a grande dependência da região para o desempenho nacional do partido e há um sentimento crescente de questionamento a nomes da legenda. Dos 8 estados nos quais o PT avançou em número de eleitos frente a 2020, 6 estão no Nordeste. No Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, houve recuo no total de prefeitos. Assim, as urnas reforçam a influência de ministros nordestinos como cabos eleitorais. Saíram fortalecidos das eleições Camilo Santana, Wellington Dias e Rui Costa. Seus estados encabeçaram a lista de mais prefeituras conquistadas pelo PT ante a última eleição. Tá aí, Donizete. Pesado, né, Matheus? Pesado a briga, né? Como é que o Lula vai resolver esse impasse, Matheus? Essa briga, essa disputa, esse conflito, esse confronto? Como? É difícil, né? Sem dúvida. Um problema enorme para ele. O José Guimarães se mantém calado e a contestação ao Lula é uma contestação silenciosa, tá? O Lula quer o Edinho, mas a Gleisi Hoffmann diz não. O Lula quer o Edinho, que é de São Paulo, mas o Rui Costa diz não. O Wellington Dias diz não, e aí o Guimarães diz não. Agora, não é nem o Camilo que é apontado como vitorioso, o governador é humano, porque o Camilo não controla o PT do Ceará. Quem controla o PT do Ceará é José Guimarães. Tá aí a disputa, tá aí a briga. Guimarães peita Lula e quer ser presidente nacional do PT, Matheus. Ainda vai, Matheus? Vai, Matheus. Oi, vai. Donizete, oi. Eu tô longe dessa confusão, hein? Onde é que nós vamos assistir essa briga? Vamos pro camarote? Vou levar Vamos lá, você. nós dois. Eu vou pulando dentro lá. Vapt. Vai. Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão de queijo. Donizete, um pãozinho de queijo pra gente assistir também a confusão que foi ontem no debate de São Paulo. Foi grande, Matheus? Foi grande, Donizete. Vi alguns trechos. Não assisti não porque eu estava ligado no debate aqui em Fortaleza, mas vi alguns trechos. Teve muito embate, eu viu? só li o debate sobre hoje a matéria do UOL, dizendo que o Boulos botou o Ricardo Nunes, a matéria do colunista Thales Farias, nas cordas o tempo todo. E o momento de maior pique foi em relação quando o Boulos cobrou do Ricardo Nunes para abrir as suas contas, quebrar seu sigilo. Mas o prefeito não aceitou. É isso, Matheus? A parte mais
Forte foi essa? Exatamente, Donizete. Houve aí essa cobrança para que ele quebrasse o seu sigilo, e aí o Ricardo Nunes ficou nervoso, mas também teve momentos em que Nunes deixou o Boulos um pouco mais desconcertado, quando Nunes disse que Boulos não sabia o que era trabalhar, e aí a plateia começou a aplaudir, enfim, foi mais ou menos A plateia isso. interferiu, né? Exato, e não pode, a gente sabe. Não pode. A plateia interferiu e não pode. E também teve a questão da plateia interferir, teve culpa, a responsabilidade, o Boulos quis colocar a culpa da Isso. falta do apagão Foi a São principal Paulo no colo pauta. do prefeito, é isso? Isso, foi a principal pauta, a questão da Enel, a questão da responsabilidade por conta da falta de energia. Boulos, inclusive, chegou a dizer que, se fosse eleito, iria resolver a questão da Enel no estado de São Paulo, Donizete, porque precisava de um prefeito com coragem para colocar a Enel para correr de São Paulo. Mas eu não acredito, não sei o que é que deu. Essa semana vamos ter, já tem pesquisa hoje ou amanhã. Hoje, amanhã tem pesquisa em São Paulo, então amanhã com certeza tem pesquisa, que é quarta-feira, vamos ver o que é que vai dar as eleições. O Boulos falou que o Nunes estava arrogante, porque está na frente das pesquisas, isso não quer dizer nada. O clima foi muito tenso. Foi só lá, não. Em todas as capitais que teve debate, o clima foi tenso. No Ceará também não foi diferente, né, Matheus? Não mesmo, Donizete. Mas vamos para um rápido intervalo, que daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre esse debate. Vamos nessa? Vamos sim, vamos debater, falar sobre o debate em Fortaleza, tá? Momento Nero. Quem iremos acordar nesta terça-feira, Donizete? O presidente nacional do PDT, André Figueiredo, depois de dizer que o partido ia ficar neutro, desmoralizou Ciro Gomes, Roberto Cláudio e Sarto. Declarou apoio a Evandro Leitão. Deixou na estrada o trio. E diz assim: vocês querem se dar mal, eu quero me dar bem. Eu sou governo. Eu não tenho culpa do governo mudar de 4 anos. Eu sou governo. Deixa eu declarar meu amor ao governo do Ceará, ao PT, e votar aí Evandro Leitão. Evandro Leitão, Leitão é o meu. Que confusão, Matheus! Vai, Tata, acorda, André Figueiredo! Matheus, mas não era neutro. Não era neutro, Donizete. O que é que aconteceu? Me explica aí o que foi que houve para mudar. Hein? Me diz aí o que foi que houve. O André não era neutro, o PDT não ia ficar neutro. E qual a posição do presidente? Que ele é presidente interino do PDT. O presidente, que é o ministro da Previdência, Carlos Lupe. O que é que o Lupe vai dizer? Eu já procurei e não encontrei o Lupe falando nada. Foi uma pressão do Lula em cima do Lupe, Matheus? Será? Será, Donizete? Eu sei que o Ciro Gomes ontem publicou nas redes sociais um artigo do Brizola esculhambando o PT, quando o Brizola ainda era vivo. Pensei até que fosse psicografado, mas não é não, é quando o Brizola ainda era vivo. Antes do Brizola partir, o Brizola criticando o governo Lula e as denúncias de corrupção do primeiro governo Lula. Só que o André não deu muita explicação, não. Abandonou o Ciro, abandonou o Roberto Cláudio e abandonou a neutralidade do prefeito Zé Sarto e vazou. Eu sou eleitão, Matheus. Vai, bota o André falando. Olá, meus amigos e minhas amigas de Fortaleza. Eu estou aqui ao lado do meu querido amigo André Figueiredo, deputado federal, onde nós estamos aqui firmando um compromisso para Fortaleza. Um compromisso onde ele está vindo a se juntar ao nosso projeto para uma Fortaleza que irá respeitar as pessoas, uma Fortaleza que irá escutar a sua população e uma Fortaleza para todos e todas. Portanto, André, muito obrigado por estar acreditando em mim, estar acreditando no projeto que eu faço parte e por acreditar, sobretudo, que a população fortalezense merece o candidato Evandro Leitão para ser o próximo prefeito de Fortaleza. Muito obrigado. Amigo Evandro, não poderia ser diferente, eu lhe conheço há muitos e muitos anos, sei bem do teu compromisso com a política pública séria, voltada para a redução de desigualdades, de construir um Ceará que nós tanto sonhamos, um Brasil mais justo, mais igualitário. E é por isso que a gente está aqui, enquanto PDT,
enquanto gente que acredita que os ideais de Brizola têm que estar lado a lado com aqueles que verdadeiramente defendem a democracia. Por isso nós estamos juntos, vamos construir esse caminho para que Fortaleza possa avançar cada vez mais com Evandro Leitão. Olha aí, Donizete. Olha aí, André. O André. Matheus aí. É, E aí? tô no meu camarote aqui, Donizete. E eu também tô do seu lado. Não me bote pra fora, não, que essa briga aí eu não quero me meter, não. Essa briga aí promete. E o Ciro Agora não eu alisa, queria lhe não. fazer uma pergunta. Eu quero criar um mal-estar a você, tá ok? Certo, ok, vamos lá. O presidente nacional do PDT declara apoio ao PT. Há condições do Ciro Gomes e do Roberto Cláudio continuarem no PDT? Pois deixa eu lhe fazer uma pergunta como forma de minha resposta, Donizete. Para onde vai Ciro e Roberto Cláudio se eles não estão mais cabendo dentro do PDT? Aí eu queria saber. O Ciro e o Roberto Cláudio, eu tentei apurar, falei com meus garçons, nem Ciro nem Roberto Cláudio sinalizam, dão sinais de que vão deixar o PDT. Até porque o PDT está fechando uma federação com o PSDB e com o Solidariedade. Essa federação vai continuar sendo debatida, discutida e vai ser fechada. Nessa federação, Ciro é tido como uma das estrelas para fazer essa federação voltar a ter força política no país. Em São Paulo, não é só o PDT que tem problemas. O Aécio e o Marconi Perillo, o presidente nacional e o principal quadro do PSDB, deu uma entrevista ontem desautorizando o candidato a prefeito de São Paulo, Matheus. Você viu? Não cheguei a ver. Vi que o Datena tinha lançado ali o seu apoio para o Boulos, mas não tinha visto essa questão do Aécio. Exatamente isso. O Datena declarou apoio ao Boulos e o PSDB declarou apoio ao Ricardo Nunes. O PSDB não quer acordo com o PT, quer distância com o PT. Como é que essa federação vai sair do papel se o presidente nacional do PDT declarar amor ao PT? Não tem, essa federação não vai adiante. E eu não sei se o Ciro Gomes e o Roberto Cláudio não se mudam junto com o Sarto para o PSDB. Eu não sei. Não sei mesmo. Vamos esperar os próximos dias ou esperar as próximas entrevistas de Ciro para ele falar, porque quando ele aparecer, ele vai ser perguntado. E aí, ministro Ciro, o senhor se sente apoiado pelo André Figueiredo? Já que o Cid fez a mesma coisa. A propósito de Cid Gomes não apareceu na campanha nem do Evandro, nem do Catanho e Calcaia, né, Matheus? Você notou isso? É verdade, Donizete. Por que é que ele está boicotando as duas campanhas, Matheus? Você sabe? Não, você sabe? Eu não. Não sei mesmo. Vira a página, vamos falar sobre o debate, Matheus. Vamos lá, Donizete, vamos falar do debate aqui em Fortaleza. Foi animado, hein, Donizete? Eu não vi também não, Matheus. Vi só um trechinho, mas foi só vi que nas redes sociais. Foi animado, foi troca de farpas o tempo todo entre Evandro Leitão e André Fernandes. Vamos botar o trechinho que a gente separou para os ouvintes. Vamos lá. Perceber como é que foi o ambiente de Fortaleza tenso, bem tenso. E já que a gente está falando sobre essa questão de apoios desde ontem, Donizete, a gente separou exatamente o trecho aonde esse tema foi destaque entre os dois candidatos. Vamos ouvir. Para ser prefeito de Fortaleza é preciso ter compromisso com a verdade. É preciso ter seriedade. Prefeitura de Fortaleza, da quarta maior cidade do país, com orçamento de 14 bilhões de reais. O maior PIB do Nordeste, que o seu prefeito, que hoje te apoia, o Sarto, hoje ele te apoia, junto com os vereadores, ficava se orgulhando de ser o maior PIB do Nordeste, mas em contrapartida, a terceira cidade mais desigual do Nordeste. Eu quero aqui dizer para você, irmão e irmã fortalezense,
a gente tem que ter muito cuidado, porque é Bolsonaro lá e André cá. São as mesmas práticas, são os mesmos comportamentos. Enquanto ele defende o armamento, armar a população para defender a segurança, eu defendo, sabe o quê? Eu defendo as ações preventivas. Ações ostensivas são importantes, mas ações preventivas. Essa é a grande diferença de projeto. Agora a gente escuta a resposta de André Fernandes. Você percebe a frustração do candidato que procurou o apoio do atual prefeito Sarto, do ex-prefeito Roberto Cláudio e de todos os vereadores do PDT, mas foi recusado, fecharam a porta na cara dele. Sabe por quê? Porque ele não teve lealdade ao seu projeto inicial. Era de um partido, virou as costas, mudou de lado, traiu o Luiziane Lins dentro do seu partido atual e fica a todo momento escondendo Eunice Oliveira e o deputado Guimarães da sua campanha, que são agora os seus fortíssimos aliados. É por isso que, candidato Evandro, ninguém quer ir para o teu lado, porque percebe que as experiências que você teve como gestor foram experiências fracassadas e por isso estão apostando comigo em uma Fortaleza limpa, renovável, com sustentação, com geração de emprego e com segurança. Mas ninguém pegou aqui na minha munheca, não. Eles estão me apoiando, mas com independência total para que eu escolha o meu secretariado. Eu sou independente. Já o candidato Evandro Leitão loteou todo o espaço. Tô longe dessa confusão, viu, Donizete? E eu também, Matheus. Quer dizer, o Sarto tá independente. O Sarto não declarou apoio a ninguém, não. Ficou verdade, não foi, mano? verdade. Ele não deixou Mas o claro. André não disse isso, não, né? Não. Já o candidato Evandro Leitão disse que o prefeito de Fortaleza havia declarado apoio ao André. Não, mas ele não declarou apoio, não. No PDT dos 8 vereadores, 6 estão com o André, 6, Gardel, Jânio, tem a mulher, que é o nome da vereadora, tem... E 2, eu sei 2 bem que apoiam o Evandro. É o Luciano Girão e o Adair Júnior. Os outros 6 do PDT, o Gardel, são o Marcel Colares. Tem uma coisa interessante nessa eleição, tá? O deputado Fernando Hugo apoia o Evandro. O vereador Marcel, que é filho dele, que é do PDT, apoia o André. Ou seja, dentro de casa a família está rachada, né, Matheus? Então, Donizete. Você sabia disso? Agora o clima está muito tenso, né, Matheus? Sem muito dúvidas. O Evandro e o André fizeram um debate muito tenso, com muita troca de acusações. Muito tenso, né, amigo? Muito tenso mesmo. Você concorda, Matheus? Sem dúvidas, Donizete. As eleições aqui em Fortaleza estão pesadíssimas, hein? Muito pesada. E aí a gente avança, Matheus. Vamos pro próximo assunto, vamos a Sobral. Vamos para Sobral, Donizete. O que é que você me conta de novidade? A reunião que eu tinha dito ontem aqui, que o prefeito eleito de Sobral, Oscar Rodrigues, iria ter com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Raimundo Donato, ontem às 10 horas da manhã, não aconteceu. O presidente Raimundo Donato adiou para quinta-feira. Mas o assunto é a tentativa do Ferreira Gomes de cassar o mandato de Oscar. Essa tentativa prossegue, persiste, e ontem o ex-vereador Zezão, que é o Crisóstomo Ibiapina, Zezão Ibiapina, contou detalhes de como o Ferreira Gomes chegará ao poder cassando o mandato em 1900 antigamente do então prefeito Ricardo Barreto. Nós temos o Zezão fazendo essa confissão, ele participou ajudando o Ferreira Gomes a caçar o Ricardo Barreto. Vamos lá, Donizete, a gente tem um trecho sim desse áudio, vamos ouvir. E aqui com o Esmerino aqui era bom. Nós poderíamos até relembrar coisas do passado. Nós poderíamos botar em pratos limpos até como foi o julgamento do doutor Ricardo Barreto. Poderíamos voltar aqui, porque as pessoas daquela época que foram vamos dizer assim, as pessoas que estiveram envolvidas, estariam aqui. O Esmerino, o próprio Gilmar, que foi um dos que apresentou denúncia, e eu estava aqui também. Nós colocaríamos em pratos limpos como foi a armação que nós fizemos na época para caçar o Ricardo Barreto. Botaríamos aqui em pratos limpos. Como é que o do Ricardo Barreto foi caçado?
Aonde é que os pareceres eram dados? Aonde é que os juízes e desembargadores eram chamados? E eu estava lá. Eu estava lá. Donizete Arruda, o que é isso? Ele confessa que para caçar o Ricardo Barreto, isso é histórico, Matheus. Eu estou Então o vereador chocado. Zezão confessa que ele fez uma armação para agradar o Ferreira Gomes e caçar o mandato de Ricardo Barreto, o que possibilitou a vitória de Ciro Gomes posteriormente como prefeito de Sobral, porque fazia 24 anos que o Ferreira Gomes não ganhava a eleição em Sobral, isso em 1996. O tempo passou e 28 anos depois, o Ferreira Gomes perde a prefeitura e quer repetir a história de 96, impedindo a posse de Oscar Rodrigues. A gente está acompanhando, vai continuar acompanhando essa história. O Oscar Rodrigues, quinta-feira, vai estar no TRE com os deputados estaduais. Esse assunto já chegou ao TSE, ao Supremo Tribunal Federal, e não vai ser fácil impedir que a vontade do povo de Sobral se materialize e se manifeste. O povo elegeu Oscar Rodrigues. Se ele vai ser um bom prefeito ou mau prefeito, o tempo dirá. Mas o povo quis Oscar Rodrigues. E não dá para fazer uma jogada, uma manobra, um golpe para impedir a posse dele, não. Ou permitir que ele seja empossado e depois o retire. Deixa ele terminar o mandato dele. E ao final do mandato o povo escolhe de novo se quer ele mais 4 anos ou se quer eleger um membro da família Ferreira Gomes, o Ivo se candidatar para ser prefeito daqui a 4 anos. Não é mesmo, Matheus? Só para terminar, Donizete. a gente tem uma notícia hoje no Diário do Nordeste. Vamos dar essa matéria que é muito importante, Matheus. É isso, Donizete, uma matéria do Diário do Nordeste desta terça-feira que fala sobre o número de mulheres que chegaram ao comando de 38 prefeituras. Das 184, dá mais de 20%, né? 38. E dessas 38 cidades, desses 38 municípios, dessas 38 prefeituras, 13, Matheus, 13 foram eleitas a prefeita e a vice. É o caso de Itauá, Patrícia Aguiar foi eleita a vice, é mulher também. É o caso de Aracati, que foi eleita Roberta e Ana Melo. É o caso de Paracuru, Gabi do Aquino e Raquel Vieira, também. É o caso de Ibaretama, Líria. São 13 cidades, não é isso, Matheus? Exatamente, Donizete. 13 cidades com a gestão 100% feminina. Em Itauá, Patrícia Aguiar e doutora Fátima, a vice, tá, Matheus? Aí tem em Irauçuba, Patrícia Barreto. Não é, não. Irauçuba, o vice é homem. Crateús, a Janaína ganhou, mas o vice é o doutor Nezé. Lá em Camusim é homem e mulher. A prefeita, mulher e mulher, desculpa. Em Camusim é Betinha, prefeita, e Mônica Aguiar, vice. Certo? Então, 13 cidades. Paraipaba, 2 mulheres. Ariana Aquino, Paraipaba e Paracuru, 2 mulheres, a força das mulheres. Ariana Aquino foi reeleita e a vice é Marcelene do Garcia. Ok, Matheus? Ok. Então, 38 municípios, 38 prefeituras, mulheres prefeitas, e dessas 13, dá quase 40% de onde era mulher prefeita e mulher vice. Aí você tem Aracati, Paraipaba, Paracuru, Tauá, Camusim, Ibaretama, cidades importantes onde as mulheres mandam, dão a tônica, né, Matheus? É Dão isso, a prefeitura tônica, 100% no com gestão Cariri, feminina. Matheus, eu estava vendo aqui, tem 2 cidades no Cariri que tem mulher prefeita. Uma é Brejo Santo. A gente vai fazer essa lista completa no CN7 dos municípios, dos 38 municípios, das 38 prefeituras que as mulheres foram eleitas para dirigir o destino
de sua gente, tá bom? Bom dia, Matheus, e a gente volta amanhã com mais novidades aqui no Ceará News. O dia todinho você se inscreve no meu canal no WhatsApp, ou você vai lá no meu Instagram e me ajuda a chegar a 150 mil. É uma vida, Matheus, chegar a 150 mil. Agora que eu tô chegando a 110, Matheus. Vamos lá, Donizete, já deu certo. Você que ainda não é seguidor de Donizete Arruda, vai lá no perfil dele no Instagram, no X ou no Threads, Donizete Arruda 7. Você pode seguir, então, para ficar por dentro das principais notícias da política. Tchau, Donizete. Até amanhã. Bom dia de trabalho para vocês.